Ora, muito bom dia. Hoje, dia 22 de junho de 2021, terça-feira, vamos dar seguimento à leitura do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. Hoje vamos falar dos crimes e conflitos que historicamente aconteceram na nossa freguesia e que Francisco de Gouveia relata em pormenor, em alguns casos mais em pormenor, noutros de uma forma mais abrangente, e de facto acaba por ser interessante nós conhecermos algumas das histórias, algumas delas trágicas, outras nem tanto, e vamos então dar início à leitura. Ora, crimes e conflitos. Nas inquirições de 1258, um dos inquiridos era o fidalgo Dom Mónio de Várzea de Cavalos, que sob juramento diz que Gonçalves Lourenzi do Casal, em tempos de Dom Sancho II, matou um homem e que tinha dado à igreja uma herdade foreira ao rei de cavalaria e da qual deixou de pagar foro. Nota: por este relato ficamos a saber que este foi o primeiro crime de Lobão a ser conhecido. Vamos agora aqui, a seguir, dar nota dos crimes entre 1908 e 1923. E depois avançaremos para datas posteriores. Portanto, em 1908, por razões políticas, os capangas do Dr. Silva Sequeira, e dos quais fazia parte o Borra Fontes, derrubaram os muros do adro da igreja e lançaram bosta de boi na porta da residência paroquial do Passal. Em 1909, José Ferreira Botelho atentou com uma roçadoira na cabeça do comendador João Ferreira Salomão, de Várzea. O caso foi levado a tribunal e o Botelho foi condenado. Em 1909, ainda, João Luís da Silveira, Borra Fontes, agrediu à pedrada o moleiro Figueira. Algumas das pedras apresentadas em tribunal pesavam 30 quilos. Foi preso e condenado a pagar uma indemnização. Uma vez preso na cadeia, abriu um buraco na parede e tentou fugir. Em 1912, assaltaram a casa de Marcelina Conceição de Várzea e levaram 4.000 reis. Foram presos Manuel António Ferreira, o Manecas, o José Teixeira da Cunha, Joaquim Teixeira da Cunha, conhecidos amantes de Ana Serrana e de Maria dos Anjos Ferreira. Em 1919, assaltaram a casa de Mariana Correia da Vila José e levaram 15 alqueires de milho, 2 alqueires de centeio e mais 2 de feijão. José Augusto da Paz, regedor da freguesia, prendeu o ladrão Alfredo Salgueiro de Várzea. Em 1919, ainda, Maria do Carmo Lopes, solteira, jornaleira, assaltou a casa de Maria Lopes Correia de Vila José. Roubou uma pequena porção de batatas e milho para matar a fome a 4 filhos. Era tempo de guerra, com muita fome na freguesia. Foi apreendido o produto do roubo pelo regedor, mas houve um movimento de solidariedade. Esta mulher era pobre, trabalhava como jornaleira e tinha que sustentar 4 filhos, filhos de pais incógnitos. Em 1923, José Ceroulas de Várzea fugiu durante a noite com mais alguns comparsas da cadeia de Tondela e veio roubar chouriças e um porco de matança a António Fernandes do Val de Várzea. Voltaram para a cadeia sem arrombar a porta, para a surpresa do carcereiro. Esta também está boa. Vamos agora aqui em 1925 relatar aqui o crime das cabecinhas. Na terça-feira última, portanto isto é o texto, portanto é Francisco de Gouveia a citar, portanto isto é um texto que ele pesquisou e que dá aqui nota. Na terça-feira última realizou-se no Tribunal Judicial desta comarca o julgamento em audiência de júri da Ré Maria do Céu Gonçalves, casada e doméstica da freguesia de Lobão, que era acusada do crime de infanticídio na manhã de 1 de janeiro de 1925. O Tribunal constituiu-se cerca das 13 horas, presidido pelo Dr. Adelino Pamplona e a defesa oficiosa a cargo do Dr. António Maria Cardoso. As bancadas reservadas ao público estavam completamente cheias, não tendo muitas pessoas conseguido lugar para assistir à audiência. A ordem foi estabelecida por uma força da GNR, auxiliados pelos oficiais de diligências. Pelo depoimento das testemunhas da acusação, provou-se no decurso do julgamento que a Ré Maria do Céu Gonçalves cometera o crime de homicídio de que vinha acusada e que ela própria confessara quando em juízo prestou as primeiras declarações, como o havia já feito na administração do Conselho.
Recordemos as circunstâncias em que este abominável crime foi praticado, cingindo-nos em parte às próprias declarações da ré. Maria do Céu Gonçalves, com um marido ausente no Brasil há cerca de 8 anos, sentiu-se grávida logo após os primeiros meses de 1924. Reconhecendo a gravidade da sua infidelidade conjugal, tentara ocultar dos seus vizinhos o seu estado de gravidez, negando sempre. Como as manifestações exteriores de gravidez se tornavam mais evidentes e caracterizadas de dia para dia, a Maria do Céu desistiu de negar o facto, mas começou a conceber um plano de destruir o fruto dos seus amores ilícitos. E resolveu então afastar-se de Lobão por algum tempo, seguindo em 18 de setembro de 1924 para o Alentejo, agregada a uma malta de trabalhadores da Beira que no Monte das Faias, no concelho de Aldeia Galega, fora ganhar à jorna na invernada desse ano. A autoridade administrativa de Tondela, conhecendo pelo seu delegado em Lobão da saída da Maria do Céu para aquele Alentejo, solicitou do administrador do concelho de Aldeia Galega as providências legais para que a arguida não praticasse o crime de infanticídio que já pensava que ela iria levar a cabo. No Monte das Faias, a Maria do Céu deu à luz, sendo assistida por 2 das suas companheiras e conterrâneas que trabalhavam na mesma malta. Porque não teve ocasião, pela vigilância sobre ela exercida pelo pessoal da malta, de realizar no Monte das Faias o seu criminoso intento, resolve em 31 de dezembro de 1924 regressar à terra da sua naturalidade, embarcando nesse dia na estação do Poceirão com destino a Lobão. Desembarcou no dia 1 de janeiro na estação do Casal do Rei e veio pelas Cabecinhas, onde sabia existir um regato que naquela altura do inverno levava muita água, e ali atira desalmada e criminosamente para a água o filho recém-nascido, afogando-o como quem afoga um cachorro de má raça. Esta do cachorro de má raça também. Ok. Ele fora encontrado uns 15 dias depois desta abominável tragédia, a pobre e inocente vítima das leviandades e crueza imperdoável dessa mulher, que no dia 9 do corrente mês prestou contas à justiça no seu nefando crime. O pequeno cadáver estava quase nu e tinha as pequenas mãos fechadas como um instinto de protesto de vingança, contra quem a gerara no ventre de fera e assim lhe dera morte tão cruel. O aparecimento desta criança naquele lugar, dias depois da chegada da Maria do Céu à sua terra, deu às autoridades policiais a indicação segura da autora do crime. O júri, que a julgou na última terça-feira, por atender às mais importantes circunstâncias atenuantes apresentadas pela defesa, que foi inteligentemente orientada pelo Dr. António Maria Cardoso, por crimes desta natureza, ainda tão frequentes, precisam de enérgica repressão. Transcrição do jornal da Folha de Tondela. Nota: Maria do Céu foi cumprir degredo para Moçambique e a família nunca mais teve notícias dela e por lá terá morrido. Portanto, este crime que acabámos aqui de relatar é conhecido pelo crime das Cabecinhas e deu-se em 1925. Vamos agora aqui a um crime em Várzea. Isto em 1926. Portanto, isto é uma transcrição da Folha de Tondela de 18 de outubro de 1932. Ora, terminou na sexta-feira no tribunal desta comarca o julgamento do assassino conhecido por o Estanqueiro, ou o Zé que não dança, casado e proprietário de Vila José, que era acusado na noite de 26 de março do corrente ano, pelas 21 horas, ter morto o infeliz Luís Marques Rodrigues, conhecido no lugar por Luís da Libânia, viúvo e proprietário em Várzea, que na noite e àquela hora fora encontrado caído na estrada a poucos metros da taberna de Carlos Pereira Coelho, no lugar de Várzea, com a cabeça esmagada e nas vasas da morte. Veio a falecer uma hora depois no hospital, para onde fora transportado de automóvel. Ainda 1926, já com automóvel, já não era para todos, não é? Haver um automóvel aqui na aldeia, ou na vila mesmo, em 1926, penso que... ok. Portanto, ainda nessa mesma noite, foi preso o José Ferreira dos Santos, que a voz pública indigitava como autor desse bárbaro e ignóbil crime. Após demorados interrogatórios na administração do Conselho, o Zé, que não dança, confessou no dia 27 de março a forma como tinha assassinado o infeliz Luís Marques Rodrigues, triturando-lhe a cabeça com uma pedra depois de o tombar no solo com a primeira pancada que lhe vibrara na fronte. Este julgamento, que tivera o seu início na passada terça-feira, foi ontem concluído. O Tribunal Coletivo era constituído pelo juiz desta comarca, presidente, e pelos juízes adjuntos das comarcas de Santa Combadão e Viseu.
Foram acusadores o Dr. Delegado Procurador da República nesta comarca, como representante do Ministério Público e como representante de um dos filhos da vítima, o Dr. António Maria Cardoso. A defesa estava entregue ao advogado desta comarca, Dr. Pedro Bernardes de Miranda. Eram pouco mais das 15 horas, terminadas as alegações orais da acusação e da defesa, quando o Tribunal Coletivo recolheu para dar respostas aos quesitos e proferir a sentença. Esta foi lida hora e meia depois, condenando o José Marques dos Santos na pena de 8 anos de degredo e na indemnização de 10.000 escudos à família da vítima e mais 1.200 escudos de imposto de justiça. A assistência, que enchia completamente a vasta sala do tribunal, recebeu bem a sentença. Nota: José Marques dos Santos cumpriu a sentença na cadeia penitenciária de Coimbra na sua totalidade, sem interrupções e apenas com uma pequena amnistia. Pertencia a uma família respeitada da Vila José e este seu ato surpreendeu quem o conhecia, pois era tido como boa pessoa, mas um pouco meio tolo, e só os copos podem justificar este desfecho. Muito bem, vamos agora então, depois do crime em Várzea, vamos aqui ao crime do Samarreiro. Na estrada de Várzea para a Póvoa de Rodrigo Alves foi assassinado o Samarreiro. Ao que constava, o Samarreiro ia a passar e foi abordado pelo pastor Zé da Miquelina, que lhe solicitava ajuda para acudir a uma ovelha que ali perto estava muito doente e a morrer. O Samarreiro foi ajudar o pastor, embrenhou-se no mato sem desconfiar que estava a cair numa armadilha e este, logo que o apanhou a jeito, desferiu-lhe um golpe traiçoeiro que o prostrou. O pastor ficou desiludido com o fruto do assalto, pois o Samarreiro só levava umas moedas e um prego. Daí que o povo cantava: Zé da Miquelina ladrão, mataste o Samarreiro por um prego e um tostão. Nota: este crime deve estar relacionado com o seguinte registro de óbito. Alfredo de Várzea faleceu a 24 de maio de 1882, aos 17 anos. Filho de José Lopes de Alcafaz e de Maria Simões da Lagiosa. Foi encontrado moribundo na Pedra Furada. Este jovem de 17 anos era natural de Torais e negociava a compra de peles de terra em terra. Vamos agora aqui passar a um crime no Casal. A descrição deste crime é a descrição mais longa. Espero não ser fastidioso. Espero que não seja fastidioso, porque acaba por ser um bocadinho longo. Esta história. Espero não estar-vos a amassar com esta leitura, mas também tem bom remédio. Se virem que vos estou a amassar ou que estou a ser fastidioso, e eu não faço mais do que ler o que está vertido aqui no livro, só tenho uma coisa a fazer, portanto é passar à frente ou desligarem ou suspenderem a audição da gravação. Então vamos lá aqui ao crime do Casal. Na madrugada de domingo último, em 2 de maio de 1920, foi encontrado à porta da sua residência, banhado em sangue e com o crânio fraturado por um extenso e profundo golpe, o cidadão João Ferreira Marques, mais conhecido por João do Soito. Era solteirão, feitor e proprietário e residia à data no lugar do casal. O caso foi comunicado à autoridade administrativa deste concelho, que imediatamente tomou providências para a descoberta do autor do crime, requisitando ao chefe do distrito um agente da Polícia Judiciária para as necessárias investigações, visto que o mais tenso mistério envolve o bárbaro atentado contra a vida de um cidadão pacífico, ordeiro e muito estimado pelos seus conterrâneos. Na terça-feira de manhã, chegou a esta aldeia o agente Almeida, guarda número 54 da Polícia Judiciária de Viseu, que imediatamente se dirigiu à povoação do casal para interrogar Maria da Ascensão, solteira de 44 anos, natural do Mosteiro de Fráguas deste concelho e que há 27 anos está como criada e governante do Sr. Henrique de Pina Lemos Freire, visto que nessa altura a opinião pública havia lançado suspeitas sobre essa mulher de ter tomado parte ou o crime ter sido cometido com o seu conhecimento. Na verdade, o mistério estava desvendado porque o patrão da Maria da Ascensão já havia conseguido, depois de demoradas e trabalhosas instâncias, que ela lhe confessasse ter sido o seu amante José Ramos, solteiro, sem profissão conhecida, de 25 anos, natural da Vila da Igreja, Sátão, quem tinha praticado o crime pelas circunstâncias que o revestem e que emocionou toda a freguesia de Loão. Maria da Ascensão foi detida e conduzida à administração deste concelho, onde foi largamente interrogada pelo agente Almeida, tendo confirmado e completado a confissão que havia feito do crime ao seu patrão. Um elemento importante veio casualmente a cair em poder da autoridade, que a mais intensa luz projetou sobre o hediondo crime. Quando o agente Almeida, o regedor José Gomes Paz e a Maria Ascensão se dirigiam para esta vila,
para esta vila, portanto, Tondela, passaram pelo distribuidor do correio local, Francisco Gomes, que na povoação do Casal se dizia ser das melhores relações da criada de Henrique de Pina e do José Ramos. O regedor abordou-o sobre o caso e fez-lhe insinuação de que ele deveria saber de alguma coisa do que se tinha passado na noite de sábado para domingo. Esta insinuação deu como resultado que o Francisco Gomes apresentasse uma carta que no correio daquele dia tinha chegado para si e remetida pelo José Ramos e, entregando-a ainda fechada ao regedor, disse: "Esta é a minha defesa." Na verdade, era uma carta do amante da Maria da Ascensão, vinda de Lisboa, e na qual ele esclarecia as dúvidas existentes sobre o grau de responsabilidade no crime no que a ele tocava e à sua amante. Devemos explicar ao leitor que o Francisco Gomes era quem recebia as cartas a ele dirigidas, mas destinadas à Maria da Ascensão, ao qual tinha acedido a pedido dela, para que o amo não soubesse que se correspondia com o amante. O José Ramos tinha estado há algum tempo como criado da lavoura de Henrique de Pina e foi nesse tempo que travou relações amorosas com a sua criada e governante, a Maria da Ascensão. Estas relações amorosas com a governante de Henrique de Pina intensificaram-se após a sua saída da casa que servia e de vez em quando fazia visitas furtivas ao solar do Paço, em lugar inacessível aos reumáticos do Fidalgo, onde permanecia escondido. Enquanto Henrique de Pina se entregava aos doces afagos do Morfeu, vinha banquetear-se com a Maria da Ascensão, à lareira aconchegada e confortável, onde tantas vezes a fidalga gente que frequentava o solar do Espina Cabral entreteve os ósseos em serões deliciosos e pândegas bem regadas. Era ali que o gatuno e assassino José Ramos tinha os seus encontros amorosos com a governante de Henrique Pina, cavalheiro de extrema bondade e fidalgo de fina linhagem. Na terça-feira veio de Lisboa o José Ramos, com prévio conhecimento da amante, e nessa mesma noite e até ao sábado em que o crime foi praticado, conservou-se escondido na casa do ex-patrão, tendo apenas pernoitado em Viseu, segundo se supõe de quinta para sexta-feira antecedente. Qual foi o móvel do crime? Primeiramente, o roubo, porque o Ramos sabia que o João Ferreira Marques andava sempre prevenido com dinheiro e nessa noite de sábado o Ramos pressentira a sua vítima em casa da Dona Eduarda de Pina, que fica em frente à casa de Henrique de Pina. Por isso premeditou o crime e fez ciente a sua amante do que ia praticar, a pretexto de se esforçar de uma acusação como testemunha que o João do Soito lhe tinha feito uns dias antes num processo por injúrias que contra ele corre no juízo desta comarca. O José Ramos muniu-se de um cutelo que estava na cozinha e veio esperar a vítima ao dobrar da esquina da sua casa, que ficava isolada numa das ruas do casal. O João do Soito seguia desprevenido e tranquilo para a sua casa, quando o gatuno cobardemente lhe vibra à cabeça um golpe certeiro que o prostra, e descarregando-lhe outras pancadas com o dorso do cutelo, amolgando-lhe e fraturando o crânio. Rouba-lhe a carteira, contendo sem escudos, um relógio de prata e a respectiva corrente. Deixou-o caído no chão, a esvair-se em sangue e sem fala, quase morto. Volta a ter com a sua amante, que o esperava ansiosamente na cozinha, despede-se dela e diz-lhe que vai a pé até Santa Combadão, onde vai apanhar o rápido para Lisboa. Na apressada fuga para Santa Combadão, perde no caminho do pomar, dentro da povoação do casal, o dinheiro que tinha roubado à vítima e que tinha escondido no pernil das cerolas. Volta para trás à procura do dinheiro, não encontra senão parte dele, pois uma nota não a conseguiu achar. Pela investigação dos factos, devem ter-se passado como exposto, devendo, no entanto, reconstruir-se o crime pelas declarações complementares de José Ramos, que ontem foi preso em Lisboa e a requisição da autoridade administrativa deve chegar hoje ou amanhã a esta vila. O João Ferreira Marques continuou em estado grave, sendo a opinião do seu médico assistente, o conceituado Dr. Gilberto Ramos, que, dada a hipótese de sobreviver, ficará fisicamente incapaz de trabalhar. João do Soito escapou com vida e havia quem afirmasse em Lobão que tinha levado transfusões de sangue de boi. Ao que parece, Maria da Ascensão foi durante muitos anos companheira de João do Soito na sua residência junto ao chafariz do Alcoce e da família de João Coelho, sem nunca ter efetuado o casamento prometido. Desiludida, foi para governante do Solar do Paço e daí o seu ódio. A corrente da opinião pública contra Maria da Ascensão é avassaladora, não só pela indignação que este crime provocou com toda a gente dali, mas também pelas acusações que contra ela há vários anos vêm sendo formuladas e que revestem caráter de maior gravidade. Os criminosos vão ser entregues à justiça e perante esta prestarão contas dos seus crimes, é o que a sociedade deve exigir para que todos os cidadãos pacíficos e honrados tenham a garantia da vida e dos seus haveres.
Portanto, isto foram textos transcritos do jornal Folha de Tondela. Nota. Portanto, nota do autor, de Francisco Gouveia. Ainda conheci o João do Soito, homem alto, magro e elegante. Vestia roupas de bom corte, claras, em contraste com as cores da época, que eram o preto ou o escuro. Usava colete, muito na moda ao tempo, no qual exibia um colete com relógio de prata e respectiva corrente. Era feitor das casas ricas da aldeia, como a família Pina Cabral, do Solar do Paço, onde este drama se situa. Da família Gouveia do Soito, onde tinha nascido, da família Corte Real do Alcoce e da família do Coronel Gonçalves de Vila José, em crescendo na época, etc. Era muito considerado por estas famílias, para quem recrutava jornaleiros e pessoal doméstico e também colocava no circuito comercial os seus produtos das colheitas, tais como vinho, milho e fruta. Durante o julgamento do Tribunal de Tondela, do crime narrado, lá aparece um chico esperto do Lobão da Beira, como sempre desenrascado, a dizer ao juiz que o relógio roubado ao João do Soito era da marca Ômega e que se lembrava muito bem por estar escrito no mostrador. O juiz, que sabia a testemunha como analfabeta, insistiu na pergunta e pediu-lhe para ler uma frase que vinha no jornal daquele dia e na posse do juiz. O chico esperto do Lobão não se desmanchou, pegou no jornal e, num gesto de dificuldade, começou a aproximar os olhos e a afastar os olhos e, por fim, disse que não conseguia ler porque se tinha esquecido dos óculos em casa. O juiz disse para utilizar os dele e, sem se atrapalhar, pegou no jornal e leu atentamente em voz alta. Momento internacional, frase que não estava no jornal. Risada geral do júri e plateia e o chico esperto do Lobão da Beira a ir 3 dias de cadeia por falta de respeito ao tribunal. Isto é muito engraçado, estas histórias. Isto acaba por ser, vamos lá ver, e sou eu agora aqui, entre aspas, a divagar. Estas histórias, estes crimes, acabam por ter alguma importância e acabam por ser muito saborosas. Porquê? Porque nós vamos conhecendo aqui pessoas, vamos conhecendo os seus nomes, as suas alcunhas, os lugares, nós acabamos por depreender e acabamos por ter uma ideia de facto de como era a vida social destas pessoas e de facto acaba por ser muito, muito interessante e acabamos mesmo por conhecer muito do que foi, do que era Lobão, não é? Do que era socialmente Lobão e do como é que as pessoas se relacionavam, quais eram as coisas mais importantes e que se valorizavam mais ao nível das relações entre as pessoas. Pronto, acaba por ser, e alguns factos que são narrados também dão-nos essa perspectiva muito aproximada do que era a vida numa aldeia à época. Vamos terminar aqui com um crime em 1940. Assaltaram durante a noite o alambique de Francisco José de Gouveia, situado no caminho público da carreira do alambique entre o Soito e a fonte do Alcoce. Roubaram as tubagens, cântaros e outros objetos em cobre. Este alambique situava-se num casarão construído de raiz em tijolos, constituído por 2 caldeiras em cobre, iluminado a gasómetros de carbureto e laborava todo o inverno ao serviço dos produtores de vinho. Portanto, chegámos aqui ao fim deste tema, daqueles crimes, se calhar, que foram mais marcantes na aldeia e na freguesia e que fizeram manchetes na comunicação social da época, nomeadamente na Folha de Tondela, alguns dos que nós aqui lemos, não é? E que Francisco de Gouveia descreve, não são mais do que pesquisas e recolhas de notícias dos jornais, neste caso do jornal da Folha de Tondela, e que de facto nos permite, até porque é um dos jornais mais antigos, é o mais antigo do Distrito de Viseu e será um dos mais antigos do país, portanto permite-nos ainda ter aqui algum conhecimento e algum histórico destas situações que se passavam nas diversas aldeias do concelho. E pronto, por hoje ficamos por aqui, agradecendo como sempre a vossa atenção. Eu hoje sei que isto foi um bocadinho assim para o maçudo, não é? Para quem gosta destas coisas, acaba por ser interessante. Para quem não gosta tanto, pronto, pode ser aqui um bocadinho maçudo e pode ser aqui um bocadinho fastidioso e
Pronto, e as pessoas, e eu peço desculpa por isso, mas eu estou a ler aquilo só estou a ler aquilo que está descrito e que vem publicado no livro de Francisco Gouveia. Então, desejo-vos um resto de boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.